Olá, galera do primeiro ano OIB. Saudade de vocês, mas veja, a gente tem que dar continuidade. Com o primeiro ano OIB, nós vamos entrar na segunda parte, que é a parte que tem funções. Então vamos definir primeiro função. Veja uma coisa aqui, gente. Uma conta de água e de luz, quanto mais você consome, mais você paga. Então, uma coisa está dependendo da outra, uma em função da outra. É justamente mais ou menos na prática que é a definição de função. Outra coisa, para você entender funções, eu disse a vocês que o primeiro ano a gente repete tudo do fundamental, mais aprofundado. O que eu vou falar aqui, você pode até ter visto o fundamental 2, mas o livro traz, é obrigado a gente repetir, aprofundando. Observe uma coisa, nós trabalhamos com o eixo X e Y. Esse X e Y são as coordenadas do vértice, o X e o Y, dividido pelo zero, onde este zero é o que divide a reta X e Y. Eu tenho aqui os valores para X, 1, 2, 3, infinito. Aqui são os positivos, 1, 2, 3, também infinito. Os negativos para a esquerda, ok? E para baixo também são os negativos do eixo X e Y. Então, esses dois eixos, se eu for ligar aqui o ponto 3 com 2, eu tenho primeiro é o valor de X, depois é o valor de quem? De Y. Ou seja, o par ordenado, ele primeiro é o X, depois é quem? O Y. Tá aqui o eixo X e Y, que é aquele do dia a dia que a gente vê. Pode ser o lado positivo e pode ser o lado negativo. A função na prática vai depender se você vai usar os negativos ou somente os positivos. Veja uma coisa, como é que eu defino função? Uma função, geralmente, para você entender melhor uma função, eu vou desenhar alguns diagramas aqui. Veja uma coisa aqui, diagrama A, diagrama B. Eu tenho aqui valor A, B, C, D, E, F. Eu estou ligando um com o outro, isso aqui, gente, vai ser uma função. Para ser uma função, os elementos de A não pode sobrar ninguém, são uma seta para cada um de B. Os elementos de B pode sobrar, o A não. Então isso aqui é uma função. Aqui é uma função. Se eu tenho a seguinte situação, A, B, e vamos botar agora com números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui também passa a ser uma função, porque não sobrou ninguém A. Em B pode sobrar alguém. Outro detalhe, vamos fazer aqui outro diagramazinho para você ver. A, B. Vamos botar aqui 4, 5, 6, 8, 9. Se eu fizer isso aqui, eu vou botar aqui um 10. Se eu fizer isso aqui não é função. Então aqui seja uma função e aqui é uma relação. Relação do conjunto A com o conjunto B. A função não pode sobrar ninguém em A e só pode sair uma seta de cada elemento. Aqui tanto sobre um elemento em A, como ele saiu duas setas do 5. Não pode. Então a relação. Depois aqui do A e o B, A, B. Outro exemplo, se eu botar 4, 5, 3, 6 e 9, se eu fizer isso aqui, também é o que? Uma relação. Porque está sobrando, está passando duas setas do conjunto A. Eu vou aproveitar isso aqui, que eu coloquei aqui, e transformar ele em números. Como? Se eu fizer esse mesmo diagrama aqui em números,
Preste bem atenção. Eu vou pegar aqui um 4, um 5, um 6 e um 7. Um 3, um 2 e um 1. E fizer isso, isso aqui é uma função também, mesmo recebendo 2 elementos em B, mas não sobrou ninguém em A. Quando eu falo em função, tem 3 coisas que nós vamos ter que entender. O que é o domínio da função, a imagem da função e o contradomínio da função. Tá aqui. Este f quer dizer função. Então, o domínio de uma função são todos os elementos de A. Então, seria, ó, entre chaves, 4, 5, 6 e 7. A imagem é quem recebeu a seta. Quem recebeu a seta? Não foi esses aqui? Então, seria quem? 1, 2, 3. E o contradomínio é todo mundo de B. Quem é todo mundo de B? 1, 2, 3. Que receba ou não a seta. Veja nesse segundo exemplo que eu falei aqui da definição de função. Aqui continua a função, que é o domínio da função. Continua os elementos de A. 1, 2, 3. Quem é a imagem da função? 4, 5 e 6. Observe que a imagem, o 7 não entra, porque ele não está recebendo a seta. Agora, no contradomínio da função, ele vai receber a seta, ó, 4, 5, 6 e 7. Que receba ou não está no contradomínio. Chegamos na relação, tranquilo. Agora é o domínio da relação. Geralmente eu coloco assim, ó. Que é o domínio da relação? É os elementos de A que saíram a seta. Quem saiu a seta aqui, ó? 4 e 5. Quem é a imagem da relação? Quem recebeu a seta. Quem recebeu a seta? Foi quem? 8, 9 e 10. E o contradomínio da relação também é todo mundo de B. 8, 9 e 10. Veja outra relação. Eu vou colocar o domínio da relação aqui, sendo a seguinte situação, ó. 4 e 5. A imagem da relação seria 3, 6, 9. E o contradomínio da relação poderia ser 3, 6 e 9 também. Ok? Isso é a definição de uma função através de um diagrama. Vai ter função que nós vamos usar isso aqui, dado uma equação em substituir o valor de A para ligar com os elementos de B. Ok? Aí foi mais ou menos a definição de uma função, para aqueles que tinham dúvida o que era uma função, o que não era função, através de um diagrama. Agora eu vou botar uns lembretes aqui. Lembretes. Os lembretes têm a seguinte situação. Os elementos de A vai ser os de X. Os elementos de B vão ser os de Y, daquele eixo X e Y. E lembrando que f de X, eu posso chamar ele de Y. Aqui são alguns lembretes para você não trocar na hora da resolução das equações, quem é o A, quem é o B, quem é o X. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu tenho os segundos elementos de A, 0, 1, 2, 3. E de B, vamos botar aqui, 1, 2, 4, 5 e 6. Eu digo que f de x é igual a x mais 1, certo? Eu vou relacionar o conjunto A com B para mim saber se vai ser uma função ou uma relação. Então, observe uma coisa aqui, ó. Veja bem legal aqui, ó. Eu tenho o conjunto A aqui, ó. Eu disse que o A são os elementos de x. Eu tenho o conjunto A sendo 0, 1, 2, 3. E tem os elementos de B, que vai ser 1, 2, 4, 5 e 6. Ora, se eu tenho que f de x é igual
a x mais 1, eu posso escrever que y é igual a x mais 1. Por quê? Porque eu falei que f de x eu posso chamar ele de quem? De y. Quando eu for substituir, os elementos de A vai ser quem? Os de x. Então eu vou pegar aqui, ó, y é igual a 0 mais 1. Porque o primeiro elemento de A é o 0, eu substituo no lugar do x. Aí daria 1. Tem um do outro lado? Tem. Eu vou e ligo. Depois eu vou fazer com quem? Com 1. Eu vou pegar aqui y é igual. No lugar do x eu coloco 1. Ó. 1 mais 1, o y é igual a quem? 2. Então coloco lá quem? 2. Após, eu vou substituir o 2. Y é igual a 2 mais 1. Y é igual a quem? 3. Tem 3 do outro lado? Não. Então não vou ligar. Depois eu vou usar o 3. Y é igual a quem? 3 mais 1. Y é igual a quem? Tem 4. Tem 4 do outro lado? Tem. Vejam, vocês observando, isso é uma função ou relação? É claro que é uma relação, porque sobrou um elemento de quem? De A. Mas eu não deixo de saber quem é o domínio da relação, que seria 0, 1, 2. Não vou deixar de dizer que é a imagem da relação, que é quem recebeu a seta 1, 2 e 4. E o contradomínio da relação é todo mundo de B que recebeu uma seta 1, 2, 4, 5 e 6. Então, tá aí o que é domínio, o que é imagem, o que é contradomínio e como você encontrou uma relação na definição lá do eixo x e y. E como é que eu coloco no gráfico? Como é que eu coloco no gráfico? Aí eu venho aqui, vou apagar essa parte que eu defini e nós vamos colocar o gráfico. Como é o gráfico que eu vou colocar? No eixo x e y, lembre que os números estão todos positivos. Não precisa eu botar aquele eixo com x e y, vou botar só um número positivo. Então vem para cá, ó. Aqui, x e y, 0. Aí eu olho para aqui. Quais foram os números de A? De 0 a 3. Então, 0, 1, 2, 3. Não precisa botar até 10 até 20. Se o A for até 3, como aqui é, ó, tem quem? 1, depois 2, 4, 5 e 6. Ah, professor, o 5 você não recebeu certo. Precisa eu colocar? É bom você colocar para você treinar onde colocar os pontos. Então eu tenho quem? 0 e 1. Onde é que está o 0 e 1? O 0 é do x e 1 é do y. Está aqui, ó. Esse ponto aqui, chamando de 0 e 1. Depois é quem? 1 do x e 2 de quem? Do y. Está bem aqui, ó. E o outro ponto? 3 com quem? Com 4. Pronto, está aqui a relação. Esse ponto aqui seria 0 e 1. Esse outro, 1 e 2, e esse sempre com parênteses, e o outro, 3 e 4. Então, está aqui como é que eu encontro a função, defino se é função ou relação, e coloco no eixo x e y. Essa parte aqui é a definição de função. Então, gente, eu posso definir ele teoricamente, como a conta de água e luz vai depender do que tu vai pagar pelo teu consumo. Então, o teu consumo vai depender de quem? Do valor que tu vai pagar. Quanto mais tu consome, mais tu vai pagar. Então, a função, a relação de uma coisa com a outra. E aqui eu mostrei, através de gráfico, através de diagrama, o que é uma relação e o que é uma função. Ok? Alguma dúvida, vocês depois vamos fazer uma plataforma para poder tirar a dúvida. Não é isso, Ricardo? Ok?